Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, sou filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Sexta-feira, 2 de junho, primeira sexta do mês de memória, não dia, né? Mas memória do coração de Jesus, né, Padre? E que mês privilegiado, né? Nossa. Porque será esse o dia da primeira sexta-feira do mês, mas temos o dia do coração de Jesus ainda esse mês também. Esse mês é muito especial. O mês de maio foi especial por causa de Nossa Senhora, mas junho a gente tem então Corpus Christi, que nós vamos nos preparar, né, aqui no grupo. Nós vamos ter Sagrado Coração, Imaculado Coração. Olha, para nós aqui São João Batista, Sim, né, que é padroeiro aqui da nossa cidade. Então é um mês especial, cheio de amor, né, desse coração de Jesus que nos oferece o pão dos anjos, o pão do céu, a Santíssima Eucaristia, né, Padre? Isso mesmo. Sacramento do amor. E quando a gente fala de preparar Corpus Christi, é justamente para reafervorar no coração do católico essa fé na presença real de Jesus. É para mostrar que a hóstia consagrada não é um símbolo da presença de Jesus, não é um faz de conta que Jesus está ali, não. Acho que não há nada de mais católico do que um ostensório. Até estava ouvindo uma pregação sobre isso, porque a Páscoa é o centro da fé cristã, mas os protestantes também creem na Páscoa, creem que Jesus morreu e ressuscitou. Então nós temos isso em comum, mas não há nada de mais católico e somente católico do que um ostensório, do que mostrar Cristo vivo, presente ali no pão consagrado. Por isso que a festa de Corpus Christi, claro que todas as festas litúrgicas são importantes, mas ela é realmente aquela que carrega a identidade da nossa fé. Porque quando Jesus, a Sandra lembrava isso no último vídeo, Jesus é o único dia que ele sai às ruas. Né? E por que o povo faz toda aquela preparação de tapetes e ornamentos? Porque Deus vai passar. Então é a nossa identidade tornada pública, sai às ruas. O nosso país, né, os primeiros mártires do Brasil, lá do Rio Grande do Norte, Uruaçu, se não me engano, eles morreram por causa da fé na presença real de Cristo na Eucaristia. Então os primeiros mártires brasileiros morreram, derramaram seu sangue para defender a presença real, não simbólica, não faz de conta. Por causa da presença real de Cristo, eles foram martirizados e morreram dizendo: viva o Santo Sacramento. Viva o Santíssimo Sacramento, né? Então vejam como que isso é tão importante para nós, resgatar essa história, né? Entender de onde vem tudo isso, por que essa festa é tão importante, por que ela acontece. A gente falava mais ou menos algumas coisas sobre a Eucaristia, né? Mas sobre a festa de Corpus Christi especificamente, ela existe desde o século XIII. Foi o Papa Urbano IV quem instituiu esta festa para toda a igreja. E instituiu a festa de Corpus Christi por causa, né, de um milagre. Deus permitiu que um milagre eucarístico acontecesse por causa da dúvida no coração de um padre. Então o nome do padre, inclusive, está guardado pela história, chamava-se Pedro da Boêmia. Era um sacerdote que foi a Roma pedir aos santos apóstolos Pedro e Paulo que revigorassem a sua fé. Sabe Deus o que estava passando no coração desse padre, mas ele estava... Era um momento, esse momento da história da igreja, que havia muitas heresias, ou muitas, entre aspas, discussões sobre a Eucaristia. Então tinha essa conversa, né, de que o pão da Eucaristia era um símbolo da presença de Jesus, lembrava a presença de Jesus enquanto a comunidade estava reunida, mas não era Jesus mesmo. Então começava a haver esse tipo de discussão sobre a presença de Jesus na Eucaristia. Alguns defendiam uma presença sacramental, né, daí o respeito pela Eucaristia, mas não era uma presença física, não era uma presença real. Então outros, né, aí a igreja vem para afirmar, não, é uma presença sacramental e real. É Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. E aí é que está, o milagre acontece, né? Porque no caminho de volta, quando esse padre está voltando para casa, ele passa pela cidade de Orvieto, onde estava morando na época o Papa Urbano IV.
Em seguida, ele passou por uma cidade vizinha chamada Bolsena. Lá, na cripta de Santa Cristina, ele decidiu celebrar a missa. E ali ninguém sabe, né, o que passava pelo coração dele, mas naquela hora em que na missa se parte o pão, ali o milagre aconteceu. Deus permitiu que o milagre acontecesse para reavivar a fé no coração daquele sacerdote em dúvida. Da hóstia começaram a jorrar, sangue escorria e encharcou o corporal, a toalha do altar. Então ali aconteceu o milagre eucarístico que deu origem ao que seria o que nós conhecemos como festa de Corpus Christi. Por quê? O povo todo que estava ali recolheu a toalha e o corporal manchados de sangue e levaram em procissão até a cidade onde estava o Papa. E dali então o Papa decidiu instituir a festa em honra do Santíssimo Corpo e Sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não é só uma festa em honra da Eucaristia, é uma festa que diz para o mundo que nós cremos na presença real de Jesus na Eucaristia. Então esse foi um milagre eucarístico, né? A gente tem o tríduo aí semana que vem para poder falar até de outros, porque Deus tem essa delicadeza de vir em socorro da nossa falta de fé. Como foi a ressurreição para os apóstolos, né? Nós falamos bastante isso. Por que Jesus ressuscitado precisou aparecer? Porque os apóstolos ainda tinham dúvidas. Nós ouvimos até na ascensão, Jesus está subindo para o céu, 40 dias caminhando com os discípulos, e o Evangelho diz assim, ainda assim alguns duvidaram. Como que pode o coração humano, né? Deus respeita esse mistério da liberdade humana. E a gente, mesmo diante do milagre, ainda assim a gente é capaz de duvidar. Mas Deus se permite fazer conosco essas delicadezas de manifestar sua presença através de milagres. Então, o milagre que deu origem à festa que hoje nós conhecemos como Corpus Christi foi por essa razão. Um padre, ao celebrar a missa, duvidou da presença real de Jesus e na hora da fração do pão, o sangue verteu, né? Verteu o sangue da hóstia. Então é um dos milagres aí sobre os quais a gente pode conversar. Bendita dúvida, né? Pois é. É como que assim, algo que pode ser ruim, Deus transforma em uma grande graça, né? Não era bom aquele sacerdote duvidar, até porque era um padre e tudo mais, mas veja, por causa daquela dúvida, né, Jesus então se manifesta e aí não só convence aquele padre, né, mas tem toda essa festa, tudo isso. Olha que bonito, né? E o livro dizia até isso. O padre, ninguém sabe o que aconteceu com ele depois. Só que a festa ficou. Olha. Então, foi um instrumento, né? Exato. Até um instrumento, né? Justamente. Tomé aconteceu a mesma coisa, né? Bendita dúvida, como você dizia, de Tomé. Que até o hino eucarístico fala isso, né? É como Tomé, eu não te vejo, mas eu creio, né? Meu Senhor e meu Deus, coisa e tal. Então, no Calvário se escondia a divindade, mas aqui também se esconde a humanidade. Então, os hinos eucarísticos, eles nos ajudam muito a entender esse mistério do amor de Deus. E é uma coisa magnífica que a gente possa aprender a partir desses nossos momentos aqui, a adorar a Jesus, contemplar Jesus, comungar bem. Nós já falávamos isso no vídeo anterior. E aqui só para... Você sabe a diferença entre adoração e contemplação? A adoração a gente pode fazer em grupo. Sozinho você pode adorar também Jesus, mas geralmente a adoração ela acontece em grupo. Quando as pessoas estão cantando, louvando, rezando salmos, isso é um gesto de adoração. Ela acontece comunitariamente. Mas a contemplação, ela só pode ser individual. Para contemplar Jesus, para mergulhar no mistério de Jesus, ninguém pode fazer isso por você. Então é o estar ali diante dele, é o olhá-lo e deixar-se olhar por ele. Então isso é contemplação. A contemplação e a adoração nasceram justamente nesse momento, depois do milagre, quando instituiu a festa do Corpus Christi, né, o Papa Urbano IV, porque as pessoas já não estavam mais comungando. Porque até por causa do milagre, quer dizer, as pessoas viram a grande dignidade da Eucaristia. E aí, quando se depara com isso, elas também se dão conta da sua indignidade. Aí elas se dão conta do que significa aquilo, né? Senhor, eu não sou digno. E aí isso foi, entre aspas, criando um certo receio nas pessoas de se aproximarem da Eucaristia, mesmo porque havia
muitas restrições com relação à comunhão. A gente vai comentar um pouquinho sobre elas. Jejuns, penitências, confissão, abstenção de relações conjugais. Então havia uma série de restrições para que as pessoas pudessem comungar. Então, o povo de Deus, né, como vai se ajeitando, então eles encontraram na adoração, é como se fosse a comunhão pelos olhos. Então a adoração e a contemplação nasceram num momento histórico assim, em que as restrições para a comunhão eram muito severas. O jejum eucarístico, vamos falar sobre ele era da meia-noite até a hora da comunhão. A minha sogra dizia isso. Que levantava, às vezes nem escovava dente. Para não engolir água. Que é para não engolir água, para receber Jesus, né? Olha o amor, a devoção, o respeito que se tinha. Olha como a gente está em extremos hoje, né, padre? Exato. E isso era tão rigorosamente observado que as missas geralmente eram celebradas de manhã para não fazer as pessoas ficarem em jejum da meia-noite até 7 da noite do outro dia, né? Então as missas eram celebradas bem cedinho por causa desse jejum rigoroso. Agora o jejum foi liberado. Não foi liberado. O jejum eucarístico ainda existe, só que a prescrição canônica prevê que ele seja de 1 hora antes da comunhão. Aí tem uma discussão se é antes da comunhão ou antes da missa. Mas me parece que lá no Código de Direito Canônico diz que o jejum eucarístico é de 1 hora. Isso é certo, antes da comunhão. Tá certo? Então, que estão dispensados gestantes, idosos, né, crianças, mas claro que a gente pode ser educado por esse amor, né, que nos faz estar ali só para Cristo. Então, a ideia do jejum é essa. Então, o jejum não foi abolido, ele foi amenizado. Não é mais da meia-noite até a hora da comunhão, mas é 1 hora antes da comunhão, isso sim. Então, o jejum eucarístico ainda existe. Bom, por que nós começamos a falar disso? Porque havia muitas restrições, o povo já estava se afastando da comunhão, porque todo mundo se achava indigno e não conseguia corresponder a todas aquelas exigências. Então, nasceu, né, o costume de comungar pelos olhos, a adoração, né, colocar Jesus no ostensório, numa custódia, para que ele fosse visto. Havia até entre aspas, uma crença de que se alguém visse Jesus naquele dia, não morreria. Então as pessoas iam de igreja em igreja para assistir à missa, para ver a elevação da hóstia. Então nasceu aí a comunhão pelos olhos, né? A contemplação, a adoração. E qual é a mais importante? Essa não é a discussão, essa pergunta nem pode ser feita. Uma completa a outra. Então você que comunga precisa estar diante de Jesus em adoração, precisa contemplá-lo para fazer também a sua comunhão espiritual. Não adianta, a gente falou, né, receber a comunhão e sair da igreja como se nada. E também, só a adoração sem a comunhão fica faltando alguma coisa. A não ser que você tenha algum impedimento para a comunhão. Mas se você pode comungar, mas não comunga porque não confessou e não vai atrás do padre, então fica faltando para você alguma coisa. Entende? Então uma completa a outra. Comunhão e adoração. E contemplação, né? É preciso que a gente busque essas 3 formas de estar com Jesus. Acho que esses 2 vídeos já vão aí, né, abrindo o nosso coração, deixando a gente já com esse desejo de fazer esse trito, né, de rezar esse trito, de preparar mesmo o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso ser, né, para esse Corpus Christi que nós vamos viver. E a gente acredita, né, que vai ser um Corpus Christi como nunca você viveu. Ah, mas por quê? Porque talvez a gente nunca se preparou desse jeito, né? Eu não me lembro de ter feito um trido para me preparar para o Corpus Christi e nem de ter todas essas instruções e introdução. Então isso já garante, né? A garantia tá nessa preparação, não porque a gente está fazendo nem nada, mas porque você e nós também estamos aqui e nós vamos preparar todo o nosso ser para esse Corpus Christi. Eu já estou imaginando lá, padre. No seminário tem umas anedotas, tem umas historinhas que conta-se, né, que um padre muito dedicado com as coisas estava preparando o Corpus Christi, envolveu toda a comunidade para fazer os tapetes e preparou tudo muito colorido, tudo muito bonito, preparou a missa, todos os objetos litúrgicos muito bem limpos, né, asseados, tudo muito perfeito. Só que aí sai a procissão do Corpus Christi, o palio, as velas, o incenso, o padre com o ostensório sem a hóstia.
Esqueceu do principal. Aí falaram, padre, o ostensório está sem hóstia. Fala, um detalhe sempre fica para trás. Quer dizer, preparou tudo e esqueceu do essencial. Então. Às vezes pode acontecer conosco, né? Claro, brincadeiras à parte. Mas às vezes a gente está tão preocupado com aquilo que vai fazer para Jesus que esquece de Jesus mesmo. Isso. Então, o trido é para isso. Esses 2 vídeos, né? E o trido é para isso. Para a gente preparar tudo. Tá tudo certo, nós vamos preparar tudo, vamos pensar em tapete, tudo. Mas nós vamos preparar o nosso coração, né? Aonde Jesus vai ali estar. Quando nós o comungarmos, né, na Eucaristia, mas quando a gente sair também, seja pela rua ou talvez, né, na sua cidade não vai ter uma procissão assim, mas vai ter aí na igreja algum tipo, né, de procissão para você ali, olhar aquele Jesus com todo o amor do seu coração. Que bonito! É isso e muito mais que nós vamos viver, né, Pai? Exato. E como a gente tem feito, nós vamos rezar agora juntos aqui uma oração que é sugerida pelo missal da nossa igreja, pela nossa liturgia de preparação para a missa. Para você não chegar afoito, né, e simplesmente chega lá e já começa a conversar com quem está do lado e perguntar, não, chegue, vá ao Santíssimo, faça a sua oração de preparação para a missa, para que você comungue bem, ou se você não comunga, para que você participe bem da Eucaristia. Mesmo que não comungue, você está na Eucaristia, a missa é a Eucaristia. Então nós vamos rezar. Semana passada terça-feira a gente rezou de Santo Ambrósio. Hoje nós vamos rezar de Santo Tomás de Aquino, que é um grande santo devoto da Eucaristia. Tanto é que não se tem certeza histórica disso, mas boa parte dos hinos eucarísticos que a gente tem na igreja são todos atribuídos a ele. Tão sublime sacramento, adoro te devote, vamos todos louvar juntos. Então são todos hinos eucarísticos que são atribuídos a São Tomás de Aquino. Esse Adoro Te Devoto, inclusive, diz a história, né, diz a geografia, que ele teria declamado, né, uma poesia declamada, ele teria declamado esse poema do Adoro Te Devote no leito de morte. Nossa. Antes de receber a sua última comunhão, que é o viático, né? Então ele teria dito Adoro Te Devote, que tem uma versão dela em português. Talvez você conheça. Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento. É uma versão dessa oração de São Tomás de Aquino no leito de morte. Então é muito bonito, vale a pena a gente mergulhar. Bom, então hoje trazemos aqui essa oração de Santo Tomás de Aquino, grande devoto da Eucaristia, para a preparação da missa. Então você pode rezar conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus eterno e todo-poderoso, eis que me aproximo do sacramento do vosso Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo. Impuro, venho à fonte da misericórdia. Cego, à luz da eterna claridade. Pobre e indigente, ao Senhor do céu e da terra. Imploro, pois, a abundância de vossa imensa liberalidade, para que vos digneis curar minha fraqueza, lavar minhas manchas, iluminar minha cegueira, enriquecer minha pobreza e vestir minha nudez. Que eu receba o pão dos anjos, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, com o respeito e a humildade, com a contrição e a devoção, a pureza e a fé, o propósito e a intenção que convém à salvação de minha alma. Dai-me receber não só o sacramento do corpo e do sangue do Senhor, mas também o seu efeito e sua força. Ó Deus de mansidão, dai-me acolher com tais disposições o corpo que vosso Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo, recebeu da Virgem Maria, que seja incorporado a seu corpo místico e contado entre seus membros. Ó Pai, cheio de amor, fazei que, recebendo agora o vosso Filho sob o véu do sacramento, possa na eternidade contemplá-lo face a face. Ele que convosco vive e reina para sempre. Amém. Eu acredito que com esses 2 vídeos nós estamos aí prontos, né, introduzidos para viver o trido de Corpus Christi na semana que vem, os dias consecutivos, segunda, terça e quarta, porque na quinta, então, dia 8, vai ser a solenidade de Corpus Christi. Fica aqui com a gente, compartilha esse vídeo, convide outras pessoas, tá bom? Para que mais pessoas possam se preparar e viver
um Corpus Christi como nunca viveram na sua vida, né, Padre? Bem-vindos os que chegaram, Isso. né? A gente foi acompanhando lá no grupo, pessoas que foram entrando, mesmo durante a novena de Pentecostes. Que bom ter você aqui conosco. Esse grupo é para isso, né? Essa comunidade comprometida com sua vida de fé, que busca um crescimento e um amadurecimento espiritual. Bem-vindo você que foi chegando, obrigado você que permaneceu, que está aí fiel, né? Algumas pessoas vieram partilhar com a gente, agradecer, né, por a gente ter mantido o grupo, por ter abastecido o grupo com esse conteúdo. Que bom, isso faz bem para nós, né, mas também esperamos que faça bem a vocês que estão aqui conosco no grupo Corações Ardentes. Nós vamos pedir então a bênção de Deus, porque na segunda a gente se encontra no primeiro dia do Tríduo de Corpus Christi. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, Mulher Eucarística, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até segunda. Até, se Deus quiser.